Olá, bem-vindos. Eu sou a Gabriela Carleto. Estamos aqui hoje para mais um encontro do episódio do nosso videocast, com a presença da Andressa e do Vicente. Vamos ter muitos assuntos importantes hoje para a gente estar conversando. Eu vou estar fazendo uma breve autodescrição minha. Eu sou uma mulher de meia idade, de pele clara, tenho os cabelos castanho escuros, já grisalhos também. Estou usando um batom mais ou menos vermelho, estou com os meus cabelos semi-presos. Estou vestindo uma camiseta laranja e uma camiseta preta por cima. E atrás de mim tem uma estante branca com vários livros de capas coloridas. Eu vou passar agora para a Andressa, para ela poder fazer a sua apresentação e autodescrição. Olá, eu sou Andressa Stout e sou uma mulher branca, cabelo curto, estou usando um óculos, fone de ouvido e uma camisa social azul, e atrás de mim está um fundo branco. E hoje temos aqui, né, nosso convidado Vicente. Vou apresentar ele brevemente e um pouquinho do tema também, e aí o Vicente, caso queira se apresentar um pouco mais também. Então, o Vicente, ele é psicoterapeuta junguiano, supervisor clínico, mestre em psicologia pela Federal, professor e membro do coletivo Arques. E hoje a gente vai conversar sobre sociedade do cansaço, neoliberalismo, né? Como que alguns discursos impactam aí a nossa subjetividade, a nossa autocobrança, né? Principalmente enquanto pessoas neurodivergentes, né? Então, ele vai trazer o tema e a gente vai fazer um diálogo, né? Com o nosso público. Então, Vicente, seja bem-vindo. Caso queira se apresentar, fique à vontade. Obrigado, Andressa. Obrigado, Gabriela. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço pelo convite. Espero que o nosso bate-papo aí seja muito positivo. E, bom, vou fazer também minha autodescrição. Sou um homem branco, cabelo curto, meio grisalho, meio preto. Uma barba também meio grisalha e meio preta. Tenho um fundo branco atrás de mim. Estou vestindo blusa e uma jaqueta por cima porque está frio em Curitiba. E acho que é isso. Maravilha. Bom, queria já começar, então, te perguntando, né, o que você acha qual que é o discurso hoje em dia, assim, que você sente que mais traz malefícios, assim, né, para as pessoas que chegam na tua clínica, para o que você observa, né, na sociedade, o que você sente aí que está cansando as pessoas, que está levando para um burnout? Perfeito. Acho que é um excelente modo de começar. E acho que para dar alguns elementos importantes para a nossa discussão, eu vou voltar um pouquinho na história. Após a Revolução Industrial, se inaugura, né, uma fase do capitalismo, chamado capitalismo industrial, né, ou capitalismo 1.0, e a promessa de um sistema sociopolítico e econômico que traria mais riqueza para o mundo e para as pessoas, né? A promessa de um sistema onde, pelo esforço, era possível crescer, era possível obter sucesso financeiro, era possível ter uma vida digna. Alguns países, a gente conhece, principalmente na Europa, alguns exemplos, né? Eles aderiram a um modelo que é chamado de social-democracia. As sociais-democracias, elas eram uma forma do capitalismo dar uma resposta para a sociedade de que era um sistema possível, era um sistema melhor do que a proposta soviética. Então, enquanto a gente, né, o mundo dividido pela Guerra Fria, né, entre os países socialistas e os países capitalistas. E a social-democracia se caracterizava, dentre outras, né, por um Estado que fornecia ao sujeito condições básicas, porém dignas de sobrevivência e de modos de produção de vida, né? Então, enquanto por um lado
a gente tinha um trabalho um tanto quanto explorador nas fábricas, a gente tinha junto com isso a possibilidade de reunião de trabalhadores em coletivos e sindicatos que buscavam por mais direitos, e esses direitos, em grande medida, foram conquistados por essas lutas. E a gente tinha também esse Estado que fornecia educação, fornecia saúde, fornecia subsídios de transporte, enfim, fornecia condições básicas para que as pessoas pudessem usufruir de seu salário sem ter que gastar com sobrevivência, né? Isso é um modelo que, de certa forma, funcionou na Europa, claro, desconsiderando algumas características muito básicas do capitalismo, que esse modelo ele só funciona se existirem outros países onde a exploração vai acontecer. Então, enquanto a Europa ia muito bem, obrigado, o sul global era explorado constantemente por esses mesmos países que se apresentavam como sociais-democracia e como uma resposta, uma alternativa, né, ao socialismo. Bem, dando um salto para a década de 70, o que acontece na década de 70? A gente tem a primeira experiência neoliberal no mundo. Isso acontece em 1973 com o golpe de Estado no Chile. Então, o bombardeio no Palácio La Moneda, que mata, assassina, né, o presidente eleito Salvador Allende, e inaugura a ditadura do Augusto Pinochet. É uma ditadura extremamente sangrenta, aonde o Pinochet vai impor uma agenda neoliberal radical, né? E essa é a primeira experiência do neoliberalismo sendo aplicada em um país com toda a sua filosofia, todas as suas características, que eu já vou comentar um pouco quais são elas. Bem, a gente tem mais duas experiências neoliberais que são paradigmáticas no mundo, né, que é na Inglaterra, com a Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, né? There is no alternative. Então, essa é uma fala, né, um slogan do neoliberalismo que ficou famoso e que é repetido até hoje por economistas que seguem essa vertente, né? Então, não há alternativa ao capitalismo e ao neoliberalismo, a não ser a aplicação radical dos seus preceitos. E a gente teve também a experiência estadunidense com o Ronald Reagan. Tá? Bem, o que caracteriza, né, a passagem do capitalismo liberal para o neoliberalismo? Né? Uma das primeiras coisas a serem feitas é a migração do dinheiro que era concentrado na mão do Estado para prover necessidades básicas para a população em geral, né, que vinha como forma de salário indireto, né, promoção de saúde, educação, saneamento, etc, etc. Esse dinheiro ele deixa de ser investido nessas áreas, né, e passa a responder a demandas do mercado, que antes da financeirização do mundo eram demandas mais da ordem da indústria, né, da ordem de empresas crescentes de comércio, mas principalmente indústria, né? Com a financiarização da economia, esse dinheiro ele passa, e aí eu vou usar o Brasil como exemplo, que eu acho que a gente tem aqui um péssimo exemplo, mas ao mesmo tempo de como a coisa funciona, né? Que esse dinheiro que então anteriormente o Estado usava para, de alguma maneira, construir uma nação de bem-estar social, ele passa a ir direto, né, esse dinheiro passa a migrar, ele sai da mão do Estado e vai para pagamento de dívida pública, vai para a mão de acionistas, tanto de bens públicos, do Tesouro, mas também por algumas tramóias econômicas, esse dinheiro acaba migrando para a mão de acionistas privados, de empresas que também são privadas. Então, aquela ideia que a gente ouve falar, né, do Estado mínimo, que os neoliberais costumam
falar com muita veemência de que o Estado é inchado, que tem que parar de gastar, porque esse gasto, ele, enfim, vai tornar o país um país pobre, que o país está gastando muito, etc, etc. Na verdade, o Estado mínimo, ele é uma grande mentira, né? É um argumento absolutamente mentiroso, porque não é que o Estado ele passa a ser menor. Não, o Estado ele continua do mesmo tamanho. Mas o dinheiro muda de lugar, né? Aonde o Estado investe o dinheiro é que migra. Então, esse dinheiro sai do investimento em políticas públicas e ele passa a ser usado para atender as crescentes e insaciáveis demandas do mercado financeiro. Então, vamos lá. Aqui no Brasil, a gente tem uma das taxas de juros mais altas do mundo, né? Para que serve uma taxa de juros tão alta? Primeiro, para controlar a inflação, tá? Mas, uma vez que a inflação está controlada, como é o caso de hoje no Brasil, você não precisa manter a taxa de juros tão elevada. Por que, então, se mantém? Porque, ao manter a taxa de juros elevada, o dinheiro que o Estado arrecada por meio de impostos, etc., etc., ele vai direto para a mão dos acionistas e dos investidores no Tesouro Direto, por exemplo. Então, isso é o que acontece no campo da economia, tá? E aí, no campo das subjetividades, o que vai acontecendo? Então, se antes a gente tinha um projeto de sociedade que permitia aos sujeitos apostar numa profissão e que aquela profissão poderia gerar para ele um rendimento o suficiente para que ele pudesse sustentar uma família, para que ele pudesse ter horas de lazer, enfim, para que a produção de vida fosse algo satisfatório, fosse algo prazeroso, fosse algo, enfim, que desse frutos. E que esse sujeito conseguisse se realizar na profissão que ele escolheu. Esse projeto, para uma parcela da sociedade, que a gente conhece como classe média, ele funcionou. E ele funcionou mais ou menos até a década de 90. Tá? Então, a gente pode ver o exemplo das gerações um pouco mais velhas, que de fato essa lógica fazia sentido. Né? Você entrava numa faculdade, você cursava, quando você saía tinha um emprego te esperando, você conseguia crescer nesse emprego, enfim, os nossos pais ou os nossos avós, com 30 anos, já tinham família constituída, casa própria, né? E a gente, com 30 anos, está tentando pagar os boletos que vão chegar no final do mês. Né? Então, essa diferença, né, ela é crucial para a gente entender que esse projeto do capitalismo liberal, ele se esgotou, ele teve uma duração que foi o suficiente para que um número X de pessoas se beneficiassem desse projeto, mas ele chega no momento que ele se esgota, e com o advento do neoliberalismo, esse projeto ele passa a ser absolutamente fadado ao fracasso. Então, hoje você tem um número muito grande, muito maior do que antigamente, de pessoas que têm acesso à universidade, porém, isso já não é mais garantia nenhuma de emprego. Né? O projeto de construção da própria vida, né, de uma carreira, da constituição de uma família, de que o rendimento dessa família poderia proporcionar uma qualidade, um bem-estar, isso já não acontece mais. Bem, tem mais algumas características que eu acho importante. Quando o Estado ele abandona o seu papel de prover ao sujeito necessidades básicas, né, de atender essas necessidades, quem vai assumir, quem deveria assumir esse lugar é a família. Então, existe uma passagem que se dá, mais ou menos ali na década de 70, de uma hipervalorização da família nuclear. Essa hipervalorização da família nuclear funciona para quê? Para que a família possa, a partir desse momento, atender às necessidades das próximas gerações que o Estado já não vai mais atender. Bem, eu acho que fica muito claro que esse modelo pode funcionar no começo, porque, vamos pensar assim, uma geração que conseguiu constituir um patrimônio pode oferecer para a geração seguinte uma qualidade razoável de vida. Mas isso
obviamente, não vai conseguir passar de geração para geração, de geração para geração. Ao perceber o fracasso desse projeto, qual que é a sagacidade dos neoliberais, né? Acho que vamos dar nome aos bois, da burguesia, né? Que, enfim, que comanda tudo, né? Qual que é a sagacidade? É trazer a lógica de produção de vida cada vez mais pro indivíduo. Então, se antes você tinha toda uma sociedade que funcionava de maneira coletiva, o Estado fazendo sua parte, empresas fazendo sua parte, trabalhadores podendo batalhar pelos seus direitos, e uma tensão que, de alguma maneira, produzia benefícios para as classes mais pobres, você perde isso com o advento do neoliberalismo. O trabalhador ele perde poder de barganha. Por quê? Porque ele já não tem a garantia que o Estado dava anteriormente de que, se ele ficar desempregado, ele pelo menos não precisa, ele pode contar com saúde, com educação, com transporte, né? Ele pode contar com isso. Então, hoje ele já não pode mais contar com isso, né? Você aumenta a taxa de desemprego, você mantém ela sempre acima de 10%. Por quê? Porque isso auxilia o patrão, a burguesia, a não ceder à classe trabalhadora. Agora, não é tão difícil de observar que esse modelo, de alguma maneira, ele vai implodir, né? Porque você vai empobrecendo a classe trabalhadora cada vez mais, até o momento em que a coisa implode mesmo, e aí a classe trabalhadora vai buscar por seus direitos. Então, como fazer, como de alguma maneira convencer, como conquistar corações e mentes de que a resposta não é mais pela via do coletivo? É por meio da narrativa ultra individualizante, que é o momento atual, que é o que a gente vive hoje, né? Então, vamos lá. A ideia de um empreendedor de si mesmo, né? A ideia do self-made man, a ideia de que a ideia de meritocracia, a ideia de que se você conquistar sucesso, se você tiver sucesso, é pelo seu mérito e de mais ninguém, e se você tiver fracasso, isso também é culpa sua e de mais ninguém, né? Então, essa narrativa, onde é que ela está presente? Ela está presente em qualquer site de notícias, qualquer portal de notícias que a gente entra, ela está presente nos jornais cotidianos, né? Vamos pensar assim, o Fantástico adora fazer uma matéria de um sujeito pobre que conseguiu conquistar, que venceu na vida, que saiu, que andava 10 quilômetros para ir para a escola quando era criança, e agora ele é um super empresário, e ele conquistou isso com o próprio esforço e tal. Então, essas histórias, elas vão, de alguma maneira, criando subjetividades, né? Elas vão internalizando. E as pessoas começam a entender que, se eu não posso contar com o Estado, se eu não posso contar com a família, eu posso contar com quem? É só comigo mesmo, né? Então, o que isso promove a nível psíquico, né? Uma solidão absoluta, né? Uma solidão em meio à multidão, a escassez de vínculos comunitários, a falta de senso de pertencimento e uma obstinação maníaca por produtividade. Cada vez maior, porque é a única forma que eu tenho de sobreviver. A consequência disso são dois dados que, enfim, já são amplamente divulgados, isso não é mais novidade para ninguém, que são as taxas alarmantes e crescentes de transtornos de ansiedade e de depressão, né? Dois resultados diretos desse estilo maníaco de vida que esse modelo neoliberal nos impôs desde a década de 70, né, até os dias de hoje. Então eu fiz esse recorte histórico para a gente localizar, né, para a gente conseguir ver como era, como que a coisa foi se transformando e o ponto que a gente chegou hoje. Provavelmente ficaram pontas soltas, mas aí vocês vão me perguntando. Não, maravilha.
E é incrível que você vai fazendo a linha e a gente vai aqui, né? Quem viveu vai relembrando, experienciando boa parte dessa história, né? E o quanto que a sociedade foi de fato se transformando, né? Foi saindo dessa cultura da comunidade, de aldeia, né? Aldeia no sentido ali comunitário, né? Para essa questão individual e o quanto que isso nos adoeceu. Eu fico de fato assim impressionada. E aí você falou, né, dos índices alarmantes de ansiedade e depressão e dos índices alarmantes de uma sociedade totalmente medicalizada, né? Uma indústria farmacêutica poderosíssima por trás, que também faz parte desse projeto, né? Porque, claro, uma pessoa, né, que está ali medicada, talvez ela não esteja com as suas percepções no melhor momento, e aí também deixa passar muitas dessas informações políticas, né? E é mais fácil, há um domínio maior, eu acho. Queria te perguntar, né? O quanto que os núcleos que a gente chama de minoria, sejam mulheres, né? Pessoas neurodivergentes, pessoas pretas, deficientes, enfim, são mais afetados na sua percepção com esse sistema. Perfeito, excelente questão, Gabriela. Bom, acho que a gente precisa trazer mais algumas categorias para o debate que vão ajudar a responder isso, né? Então, o capitalismo, ele só se desenvolve enquanto sistema se, de um lado, você tiver um patrão, um burguês, que detém os meios de produção, né? E que vai lucrar com o trabalho de muitas pessoas que vão produzir muito mais do que aquilo que recebem enquanto salário. É o que o Marx chamava de mais-valia, né? Então, Marx é atual? Sim, Marx é atual. O que ele falou no início do século passado, de outro século, ainda é válido nos dias de hoje, né? A mais-valia ainda existe, né? Que é o lucro, né? É o lucro do patrão. Então, é um sistema que só funciona na base da exploração do trabalho, né? Acho que isso fica muito claro. É preciso explorar o trabalho de outras pessoas que vão trabalhar mais do que elas vão receber por isso. Tá. O que é preciso enquanto sociedade para que isso funcione? É preciso um número muito pequeno de burgueses, de detentores do capital, e um número muito grande de pessoas dispostas a se submeter a essa lógica. Tá. Para que isso funcionasse, duas categorias fundamentais, elas entram em ação com tudo no capitalismo, tá? Uma delas é o patriarcado, né? Então, para que a lógica do capital se reproduza, há a necessidade de que o homem, enquanto cabeça da família, traga o dinheiro para casa e alguém fique em casa para criar os filhos, né? Para, enfim, cuidar do seu esposo quando ele chegar em casa, etc, etc. Vocês já sabem disso, né? Não vai ser eu que vou explicar patriarcado para vocês, né? Então, mas o patriarcado, ele, óbvio, ele existia antes do capitalismo, sim, mas com o capitalismo ele ganha essa nova forma, essa nova configuração, aonde ele é necessário, né? Aonde não há capitalismo sem patriarcado. Bem, com a luta feminista, que se inicia lá na década de 60, 70, as mulheres vão para o mercado de trabalho, e isso produz um duplo efeito. O primeiro deles é, bom, a emancipação feminina do seu lugar de dona de casa, né? Então a mulher já não precisa mais ser dona de casa. Qual é o efeito perverso que isso produziu? Bom, agora, se eu não tenho mais só uma pessoa colocando dinheiro em casa, eu tenho duas pessoas, os salários caem. E aí você passa a explorar mais o trabalhador, porque tem mais mão de obra, né? E o salário familiar, a renda familiar, vai passar a ser composta por mais pessoas. Então você já não precisa manter os salários em um nível que um sujeito só possa
sustentar uma família. Eu já entro na segunda categoria. Quero falar um pouquinho mais disso. Bem, aí o que acontece? Vínculos que eram estabelecidos de maneira comunitária antes, do tipo... Então a mulher ficava em casa cuidando do filho e a vizinha também ficava em casa cuidando do filho. E às vezes, se ela precisava fazer alguma coisa, ela deixava o filho com a vizinha e vice-versa. Os laços comunitários se estreitavam porque haviam pessoas fazendo as mesmas coisas, né? E de alguma maneira não tinha que se preocupar em estar trabalhando o tempo todo. Veja, isso aqui não é nenhum não é nenhum salve para esse período pré-feminismo, de forma alguma. É só tentando caracterizar para a gente entender a evolução do processo. Com a ida das mulheres para o mercado de trabalho, pai e mãe passam a estarem trabalhando. Bom, com quem que vai ficar a criança? Aí, aquilo que antes se dava pela via da comunidade e de vínculos de solidariedade passa a ser mercantilizado. Aí entra a empregada doméstica, entra a babá, entra a escola em tempo integral, mais recentemente, né? Então, o capitalismo ele precisa rearranjar as estruturas familiares e as estruturas de trabalho para cada vez mais capitalizar, monetizar categorias da vida que antes não eram monetizadas. Então, se antes da criança ir para a escola, você tinha a possibilidade de criar essa criança em um ambiente mais comunitário e que isso não fosse um custo extra, hoje você já não tem mais. Então, hoje, quando acaba a licença maternidade, que é de 4 meses, e a mãe precisa voltar a trabalhar e o pai também precisa trabalhar porque a renda se completa, para que essa criança, com quem que essa criança vai ficar? É preciso pagar por isso, né? Ou, claro, colocar numa escola pública, num CMEI, né? Que o Estado ainda oferta esse tipo de serviço, né? Bem, aí quem são as pessoas que vão passar a atender essas demandas domésticas? Bom, é a mulher, porque ela já sabe como funciona o serviço doméstico, e mais ainda, é a mulher preta. Porque o feminismo, nos seus primórdios, ele emancipa a mulher branca. A mulher preta, ela vai para o mercado de trabalho para trabalhar em outra casa, para fazer o serviço que antes era daquela mulher branca. E aí a gente insere uma nova categoria, que é a categoria do racismo, a categoria racial, que eu acho que não tem como destituí-la também do capitalismo. Vamos lá, existia racismo antes do capitalismo? Sim, obviamente, escravidão, tá aí, né? A gente conhece a história. Mas o racismo, ele se sofistica com o capitalismo, né? Ele se torna cada vez mais sutil, mais indireto. Então, condições precárias para o trabalhador negro, menos possibilidades de emprego, ou empregos mais braçais, né? Então, empregos como pedreiros, né? Como a empregada doméstica, né? Então, empregos que não são intelectuais, que não exigem uma formação superior, né? Então, o racismo ele vai se entranhando nas instituições e na subjetividade das pessoas de maneira muito sutil, né? Estou falando da realidade brasileira, né? Estados Unidos e Europa é um pouco diferente. Bem, já trouxemos duas categorias, então, né? O patriarcado e a consequência disso para as mulheres, e o racismo e a consequência disso para a população negra. E aí a gente vamos avançar um pouco mais para entrar em mais minorias, né? Esse sistema, ele é um sistema que demanda do sujeito uma hiperadaptação. O sujeito precisa se adaptar para sobreviver. Se ele não se adaptar, ele não sobrevive porque não entra renda, né? Bem, quando a gente está falando de adaptação, aí a gente começa a pensar, tá, e as pessoas que não têm facilidade de adaptação? As pessoas que, por inúmeras razões, sejam elas deficiências de nascimento, ou sejam elas
uma precarização no desenvolvimento cognitivo por dificuldades que a família passou na infância, às vezes fome, às vezes condições precárias de saneamento básico, adoecimentos, né? Essas pessoas vão ter muito mais dificuldade de se adaptar ao sistema do que pessoas que, enfim, nasceram numa classe média, tiveram uma educação numa escola muito boa desde o início, nunca tiveram que se preocupar com comida e por aí vai, né? Então pensa, né? Se já está difícil para o sujeito de classe média, que fez a trajetória certinha, que seguiu o script, né? Escola boa, faculdade, casamento com uma pessoa da mesma classe social, trabalho na área que estudou. Se já está difícil para esse sujeito, imagina para as categorias mais, para as minorias que são prejudicadas por essas razões que a gente expôs aqui, né? Vai ficar muito mais complicado, né? A adaptação vai ser muito mais difícil, e aí entra um paradoxo, né? Que é a adaptação é necessária para a sobrevivência, porém, quanto mais você se adapta a um sistema doente, mais doente você fica. Né? E é esse paradoxo que a gente vive hoje. A gente trabalha muito, muito, muito para dar conta, né? Para sobreviver, para entrar dinheiro e você conseguir pagar as contas, enfim. E esse trabalho excessivo me gera tanto ansiedade, em alguns casos, como em outros casos, a depressão, que vem até como uma forma psicológica de compensar essa produtividade maníaca, né? Então, assim, tateei um pouco, mas acho que se vocês também questionarem, talvez, se a gente focar em um ou outro grupo minoritário, possa até ser mais tranquilo da gente desenvolver. Legal. Eu acho que é bem importante, né, todo esse contexto que você trouxe, até porque, por exemplo, quando a gente pensa, né, em pessoas autistas, enquanto uma minoria, a gente, né, eu e a Gabi, a gente também tem esse olhar, né, da interseccionalidade também, de raça, classe social, né, então, eu acho que isso é bem importante também. E visto todo esse cenário terrível no qual vivemos, que você já viu assim sendo implementado como alternativa, seja em outros países, seja aqui no Brasil mesmo? O que você acha que dá para trazer assim para resgatar de aspecto comunitário, que talvez aliviaria um pouco, né, esse sofrimento, tanto subjetivo quanto econômico? O que a gente pode pensar a partir disso, assim? Essa é a pergunta de milhões, né, Andressa? É uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que não tem uma resposta, né? Eu acho que essa é uma questão que tem muita gente tentando descobrir, né? Qual é o caminho, né? O que a gente faz com esse cenário? Vamos lá, né? Eu acho que tem uma questão que me parece que é fundamental aqui, né? Como psicólogo, não tem como deixar escapar esse olhar, né? O sintoma, o adoecimento, em geral, ele sempre carrega consigo uma denúncia social. Então, quem observou isso primeiro foi Freud com a histeria, né? O que a histeria denunciava? Denunciava a repressão sexual da mulher, né? Era uma denúncia, era o corpo da mulher denunciando algo da sociedade. Hoje, quem trabalha um pouco essa ideia da denúncia social, e aí o adoecimento que ele traz à tona a depressão, é o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, né? Que inclusive fala da sociedade do cansaço, né? É o nome de um de seus livros, né? Ele vai dizer que a depressão, ela é uma forma de compensação psíquica a esse estilo maníaco de vida. E a gente pode pensar a depressão também como uma forma de denúncia social, né? A depressão está denunciando esse sistema que nos exige performance, desempenho e produtividade em excesso. E aí vem a depressão e me impõe a falta, a apatia, a escassez, o vazio de sentido, né? Então, o que fazer, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para os principais sintomas que estão aparecendo na sociedade.
Sabe? Quais são os sintomas que estão aparecendo? Quais são as principais categorias diagnósticas que estão hipertrofiando na sociedade? Porque são essas categorias que vão dar para a gente qual é a solução. E aí, bom, já falamos da depressão, a ansiedade eu acho que é meio óbvio, mas eu quero trazer duas categorias aqui que me parecem importantes e que são neurodivergências. A primeira é o TDAH, né? Então, taxas crescentes, né, de pessoas diagnosticadas com TDAH. E o que o TDAH denuncia, né? Bom, a pessoa, vamos pegar um dos sintomas clássicos, né, que é a falta de foco, a falta de atenção, né? A pessoa não consegue manter a atenção por um X tempo, né, numa mesma atividade, né? Ela dispersa, né? Isso é uma denúncia do que, se não... A gente nem falou de mundo virtual, de digitalidade, né? Mas se não da captura de atenção que esse novo modo de se relacionar com as redes nos demanda, nos exige, nos obriga, né? Então hoje a gente não consegue mais ficar 1 hora sem olhar no celular, sem dar aquela olhadinha no WhatsApp, sem olhar se chegou alguma coisa nova no Instagram, ou sem ficar olhando algum vídeo do TikTok, né? Então, esse excesso de diagnósticos de TDAH me parece que traz consigo, para além dos aspectos individuais da pessoa, uma denúncia social de que a maneira como a gente tem organizado a nossa atenção, o nosso foco, o nosso investimento libidinal no mundo tá muito esquisito, tá errado, né? Tá absolutamente disfuncional, absolutamente patológico. E aí, só para não me alongar muito, quero falar um pouquinho do autismo, né? E aí, assim, vamos lá, novamente, desconsiderando os aspectos individuais, né, de cada sujeito e as nuances, né, de cada sujeito. Uma das coisas que eu vejo que o autista denuncia, né, é a impossibilidade da adaptação a esse sistema. O autista se recusa a se adaptar. E isso está dizendo alguma coisa para a sociedade e a gente não está vendo. Aí o que acontece? A gente enfia um monte de autista nessas clínicas que aplicam aba, né, a rodo, assim, e começa a criar a desenvolver sujeitos que nada mais são do que máquinas funcionais, né, que respondem pela via do reforço e da punição, né, que adaptam o sujeito à força a um sistema a qual ele se recusa a se adaptar. E isso tem que dizer algo para a sociedade. Só que como a gente está viciado em pensar individualmente e individualizar tudo, a gente não está olhando para isso, né? Então eu acho que o primeiro passo é esse, né? É olhar para os sintomas, é olhar para a hipertrofia de diagnósticos e entender o que esses diagnósticos estão falando, o que eles estão denunciando da sociedade. Tá? E aí, qual que seria um segundo passo, né? Eu acho que é preciso urgentemente resgatar espaços de vivência comunitária. Porque essa é uma necessidade básica do ser humano. A nossa natureza é comunitária. E quem tem feito muito bem essa agregação de vivência comunitária é a extrema-direita. Quando você está cooptado pelo discurso e pela lógica da extrema-direita, você está vivendo dentro de uma comunidade. E eles têm feito isso muito bem. Então, assim, é preciso que nós, né, do outro espectro político, né, da outra radicalidade política, passemos a construir tais espaços também. Porque essa é a condição básica do ser humano. Se ele não se sentir pertencente, ele não fica. Ele vai ficar aonde ele se sentir parte, aonde ele sentir que está construindo algo conjunto, né? E eu acho que isso pode se dar por muitas vias, né? A militância é uma delas, né? Você fazer parte de um partido político é uma delas, você fazer parte de um movimento social
é uma delas. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, né, com as mulheres neurodivergentes também é uma forma de construção de comunidade. E eu acho que esse é o começo de tudo, sabe? Esse é a construção do terreno para novas ideias surgirem, para que a gente possa imaginar um futuro que não seja só apocalíptico, né? Porque se a gente depender de Hollywood, é só apocalipse mesmo. E construção de bunker, né? Porque agora também tem isso. Precisamos construir bunker para sobreviver. Que loucura que é tudo isso. Estava pensando que a gente vive uma sociedade dos excessos, né, Vicente? E pensando nos sintomas que você estava trazendo, o próprio TDAH e próprias características que a gente encontra no autismo também diz muito sobre esses excessos, né? Excesso de informação, excessos de controle, excesso de produtividade, excesso de tudo, né? Tudo isso que você estava falando. E como que é importante a gente perceber esse adoecimento do sujeito, né? Às vezes, quando você está conversando com uma pessoa que você está atendendo, que está trazendo essa questão do TDAH, né? Se você faz essa pessoa voltar à infância, mas vamos olhar, volta lá 30 anos, né? Você era essa criança agitada? Você tinha problemas na escola? Não, não, acho que não. Então, será que a gente está hoje falando de um TDAH ou é justamente esses excessos, né? Então, isso é sempre uma coisa assim que eu acho que a gente deve ficar atenta a a particularidade dos sintomas, né? E a subjetividade da pessoa também. E você falou algo do autista que eu de verdade penso muito, né? Para mim, o autista ele é revolucionário. As pessoas autistas elas estão numa revolução mesmo sem saber que estão, porque esse não, né, a adaptação, esse não se sujeitar a é muito importante, é um ato revolucionário. Eu costumo dizer, a gente é um corpo político, a gente precisa, sabe, ter voz, mesmo que a gente não saiba o que falar, ou muitas vezes, né, como se comunicar, mas o nosso corpo, a nossa experiência, ela já diz muita coisa, e o autista, ele tem muito a dizer, muito a transformar. Acho bem importante a gente olhar para isso, porque essa questão das clínicas, do ABA, que é isso que você está trazendo, que é uma realidade, né, que a gente já sabe, está, de uma certa forma, tirando a subjetividade, a capacidade, a potencialidade dessas crianças de virem a ser quem elas são, simplesmente assim. Então, acho que tem muita coisa para, né, a gente realmente pensar, e eu acho que a gente faz isso, de fato, nos coletivos. Você estava falando da extrema-direita, a gente tinha as artes, né, a gente que está aqui mais no mundo da esquerda, a arte, a cultura sempre foi um lugar e um espaço também de revolução, de produção, né, de gritos, de proclamações, e hoje isso também foi se perdendo. E eu estava vendo uma entrevista que agora a extrema-direita quer produzir arte, cultura, né, e cursos universitários de pedagogia para justamente ali, né, alienar. É uma sociedade muito adoecida, a gente de fato precisa estar atentos, é preciso estar atento e forte, né, para que a gente consiga passar por isso. Eu nem tenho pergunta, só estou fazendo colocação mesmo junto com você aqui, porque são temas que mexem muito comigo, assim. Perfeito. A gente teve, né, recentemente a notícia de que aquele canal, né, do YouTube, o Brasil Paralelo, né, que é um canal gigantesco, né, de extrema direita, né, e que tem a proposta, né, de revisionismo histórico. Né. Uma das principais propostas, né, do Brasil Paralelo é o revisionismo histórico. E recentemente, né, surgiu a notícia de que já há um curso de graduação de História, né, que é financiado pelo Brasil Paralelo. Né. Então, os graduandos de História, né, nessa faculdade, né, estão aprendendo a História por meio da narrativa do Brasil Paralelo. E é interessante, né, o nome que eles utilizam, né, Brasil Paralelo, é um nome autoexplicativo, né, eles realmente estão criando uma realidade paralela.
inventando uma realidade paralela e que diz respeito aos interesses, né, próprios, né? E aí existe uma necessidade de que a esquerda, né, ela lute por essa história, ela lute por essa narrativa. Eu acho que quem tem feito isso de maneira massificada muito bem é o ICL, né, o Instituto Conhecimento Liberta, né, do Eduardo Moreira. Então eles têm, né, o streaming, né, eles recentemente lançaram o streaming deles, né, com conteúdo de excepcional qualidade, né. Então é realmente uma luta, né, uma luta por corações e mentes, né, e é preciso que a esquerda entre, de fato, nessa luta, né? E entre não com derrotismo, né? Mas entre realmente para conquistar as pessoas, né? Porque o momento histórico que a gente vive, que é muito diferente do que foi a primeira década dos anos 2000, Lula 1, Lula 2, até Dilma 1, até metade do Dilma 1, né? Era uma sociedade que não tinha as mídias sociais como ferramenta centralizadora da organização da vida. Então, hoje, as mídias sociais, elas organizam a nossa vida. A gente expõe lá o nosso horário de trabalho, o nosso horário de lazer, o horário que a gente acorda, o que a gente comeu no café da manhã, o horário que a gente foi no banheiro, né? Então, e essa centralização forneceu, né, às big techs um poder que é muito maior do que o poder do próprio Estado, né? E esse poder, por meio, enfim, da manipulação dos algoritmos, né, do conteúdo que ganha impulsionamento, né, etc, etc. E assim, nenhuma entidade privada pode ter mais poder do que o Estado. Isso é absolutamente inconcebível para uma ideia de democracia, né? Porque a entidade privada, ela sempre, sem exceção, terá interesse, primeiro, no seu lucro, né? Porque é isso que constitui a entidade privada do capitalismo, é o lucro. Então, e aí, em nome do lucro, se faz qualquer coisa, né? Não, os ditames éticos e morais, eles não entram na equação, né? Quando você retira o Estado da equação, né, e você tem empresas, corporações que têm mais poder político e econômico do que o próprio Estado, a moral e ética, elas absolutamente não existem mais, né? E é esse momento histórico que a gente está vivendo, né? Onde essas grandes empresas, elas lucram com a desinformação, né? A principal fonte de renda dessas grandes empresas é a desinformação, porque isso gera engajamento, isso gera clique, isso gera patrocínio, né? Isso gera publicidade, né? Porque as empresas vão pagar para estar invisíveis, né? Onde está tendo mais views. E esse é um espaço que, enquanto a gente espera o poder público, os estados, né, regulamentarem, enquanto a gente espera isso acontecer, a gente precisa batalhar por esse espaço também, né? A gente também precisa produzir conteúdo nesse espaço para que não seja um território absolutamente perdido, né? Porque se a gente depender da velocidade do poder público, em 2050 a gente não vai ter regulamentado ainda o patrocínio de desinformação da Meta, né? Então, a Europa já está fazendo isso numa velocidade um pouco maior, né? Mas aqui no Brasil não, né? Anda a passos lentíssimos. Então, realmente é uma urgência absoluta, né? É uma urgência que não dá mais para esperar. Então, enfim, eu acho que é isso, né? Legal. Talvez você saiba falar disso um pouquinho melhor do que eu, assim, mas sei que tem aquele livro do James Hillman também, né, da psicologia arquetípica, que fala 100 anos de psicoterapia e o mundo está cada vez pior, né, alguma coisa assim. E, pelo que eu me lembro, acho que tem uma crítica a partir, né, desse lugar de acreditar que o sujeito está ali em sofrimento e vai ali para terapia e resolve ali aquele, né, resolve um pouco da angústia, mas não resolve estruturalmente, socialmente, né?
E aí, não sei, fiquei tentando fazer um paralelo com isso na minha cabeça, assim, com essas, né, principalmente com pessoas neurodivergentes, que é o meu público da Gabi, a gente vê muito forte essa questão do burnout, né? E o quanto, às vezes, por não se respeitar, não perceber os sintomas chegando, é que a coisa vai se agravando também, né? E aí tem todo esse discurso da culpabilização do sujeito, né? De que é só se esforçar um pouquinho mais. Então, eu vejo que esse lugar da inadequação, né, que você falou, é muito forte para esse público, porque, né, a gente acaba vendo ali as pessoas já acordando às 5 da manhã e sendo produtivos e não sei o quê, fazendo live atrás de live, né? E muitas pessoas neurodivergentes muitas vezes não conseguem isso, e aí, por outro lado, tem muito uma crítica também de que querem usar diagnóstico como muleta, e aí começam a invalidar quando a pessoa está numa busca, seja de autoconhecimento, às vezes nem de ter um laudo médico, né? Enfim, e ao mesmo tempo que a gente, né, tenta trazer esse lugar de não, vamos para a nossa autenticidade, respeitar o próprio ritmo, a gente sabe que isso não é possível para todas as pessoas, né? Não é todo mundo que encontrou, por exemplo, um trabalho que ela consiga ter mais flexibilidade com a agenda, etc. Enfim, não sei o que eu quero dizer com isso, mas joguei para você. Tá. São várias camadas de complexidade, né? Pois é, aí a gente cai de volta, né, no paradoxo, né? Então tá, né? O sujeito é autista, ok. Né? Existe uma dificuldade de adaptação, porém existe também uma necessidade de adaptação. Porém, essa adaptação ela vai incorrer, muito provavelmente, num adoecimento outro. Então, o que a gente faz com esse sujeito? Como trabalhar esse sujeito? Né? Socialmente e na clínica também. Né? Eu acho que o trabalho clínico, né, ele precisa necessariamente partir da perspectiva de uma análise que sempre vai ser dupla. Né? A primeira, da interioridade do sujeito, né? da sua psicodinâmica, do seu modo de funcionamento, e a segunda é de uma conscientização, né? De que o mundo não foi feito para ele, e de que tem determinadas situações e contextos da vida em que, de fato, ele vai sofrer. Vai sofrer, vai ter dificuldade, e é importante que a pessoa saiba disso. Né? É importante trazer isso para a consciência, para que ela consiga, de alguma maneira, construir recursos para lidar com essas dificuldades que vão aparecer. Né? E do ponto de vista coletivo, né, aí é inevitável um caminho que não passe pela legislação. Né? É preciso mais políticas públicas para esse público. Né? Então vamos lá, né? O plano de carreira de uma pessoa autista ele tem que ser diferente do plano de carreira de um neurotípico. Não pode ser igual. Né? Da mesma forma como recentemente teve uma longa discussão sobre o plano de carreira de mulheres acadêmicas, né? Por conta de que a mulher engravida e nesse tempo que ela gesta e passa a cuidar e a se dedicar para o seu filho, ela para de produzir artigo científico, né? E isso é motivo de ridicularização em bancas, de não passar em processos seletivos, né? Então, há toda uma discussão de que a carreira, né, o plano de carreira da mulher, e aí não só na área acadêmica, em outras áreas também, tem que ser diferente do homem, não pode ser igual, porque são necessidades diferentes. E aí eu acho que isso entra para todas as neurodivergências, as deficiências, né? Não tem como o caminho é o caminho da inclusão, não da integração, né? Você não pode simplesmente jogar a pessoa para funcionar dentro de um mesmo modelo que o neurotípico está funcionando. Não tem como, não vai dar certo, óbvio que não vai dar certo. Essa pessoa tem particularidades e necessidades específicas, né? Então, quando você, né, vamos pensar, né, quando o patrão contrata, né, uma pessoa com deficiência, uma pessoa neurodivergente, é preciso que já haja antecipadamente um plano diferenciado para esse sujeito dentro da empresa.
né? E para que ele tenha oportunidades, para que ele não fique eternamente exercendo uma função de baixa complexidade por conta da sua deficiência, né? Mas que de fato haja oportunidades dentro das limitações da pessoa para que ela possa se desenvolver também. Agora, isso só vai acontecer pela via da legislação, né? Então é necessário batalhar por isso, né? É preciso criar políticas públicas específicas e particulares para cada público, né? Eu penso mais ou menos por essa via. Sim, e aí eu fico pensando o quão importante as pessoas assumirem esse lugar de fala também, né? Esse lugar na política. Então, que a gente tenha mais pessoas, né, com baixa visão na política, pessoas surdas na política, pessoas autistas na política, mais mulheres pretas, né, mais, ou seja, que a gente consiga ter diversidade política, porque hoje tudo que a gente não tem é isso, né? A gente tem bancadas religiosas que dominam e que não nos dizem nada, a mim não me representam, né? Então, eu acho que sim, a gente só vai conseguir isso através de políticas públicas, e para ter políticas públicas a gente precisa também estar ali presente, né, nessa frente de batalha, que é algo que eu entendo que nós, brasileiros, talvez por conta da cultura e educação, a gente ainda está desenvolvendo, né, esse viés político, assim, sabe? Entender a importância de... Porque às vezes a gente pensa política e fala, não me interessa política, não gosto de política, não discuto política e futebol. Mas, cara, não é sobre isso. Pode até não discutir futebol, tudo bem, eu discuto. Mas a política a gente tem que pensar, porque se a gente não sabe, a gente precisa aprender, né? E tá nesse exercício de cidadania, de estar pensando o coletivo, porque a política é justamente o coletivo, né? É o Estado, quem mais vai rever um plano de carreira, um plano, né, de aposentadoria, se não o Estado, né? Para poder trazer leis de proteção. Então, acho que cara, teu trabalho, assim, acho muito importante, né? Unir essa questão da psicologia, né, com a política, e entender que nós somos seres sociais e que nós vivemos e podemos adoecer por conta da sociedade onde a gente vive, né? Eu adoro o Byung-Chul Han, tenho vários livros dele aqui, eu acho que ele é um filósofo extremamente atual, tem vários ensaios que valem muito a pena a gente ler, né? Recomendo que as pessoas façam a leitura, porque é contemporâneo e ao mesmo tempo, e fala, né, sobre essa experiência que a gente está vivendo hoje, que é extremamente adoecedor, eu acho. E ainda utilizando um pouco do pensamento dele, como a gente vive um sujeito da produtividade, a gente não tem direito de parar, né? Então, muito do burnout, Andressa, eu acho que vem muito disso, sabe? Como é que eu paro? Se eu sou, né? Se eu não posso, se eu sou também uma pessoa autônoma, e daí se eu paro, como é que não entra? Então não tenho dinheiro, então, sabe? E ao mesmo tempo essas redes sociais impulsionando de que, meu Deus, como é que eu vou parar se todo mundo está fazendo? Então é uma pressão, é uma opressão e uma pressão muito grande que a gente vive hoje em dia, muito complexa. E aí sim, eu também vou aqui, né, colocar a luz ao trabalho que o ICL vem fazendo, porque acho que eles fazem um trabalho também revolucionário ali, sabe, de trazer informação, de combate mesmo, e de fazer as pessoas pensarem, né, por meio da educação, por meio de diversidade de pensamentos também, né, com o jornalismo, que é um jornalismo importante, que está ali nas redes, né, não patrocinado, ou seja, não está ali através do interesse de qualquer pessoa, e a gente precisa, cara, estar aberto para ouvir. Porque o que a gente viu nesses últimos anos foram famílias se dissolvendo, brigando por conta, né, de questões políticas, religiosas e tudo mais, e, né, milhares de pessoas morrendo, enfim, negacionismo para tudo que é lado, uma sociedade se dissolvendo e, cara, um desespero. É um desespero que nos adoece. Eu me vi em vários momentos adoecendo, olhando aquelas cenas e tudo que a gente estava vivendo, e falando, cara, para onde que a gente vai? O que que eu vou fazer? Meu Deus do céu. É desesperador, eu acho. Então, acho que a gente tem que, né, é muito importante, cara, esse trabalho
sabe, ir voltando, ir vindo para essa sociedade, para essa cultura, para esse coletivo, para essa aldeia, né, para essa, entendendo essas subjetividades aí e falando sobre isso, porque senão a gente é engolido, simplesmente assim, né? Enfim, queria te agradecer, Vicente, para mim tá sendo muito bom te ouvir. Vou passar para vocês, não sei se vocês querem complementar, falar mais alguma coisa. Bom, eu teria bilhões de perguntas para você, para o Vicente, mas sei também que ele é pai de uma criança pequena, deve já estar cansado, e eu acho que eu vou deixar, né, para futuras, né, aparições do Vicente aqui, já vou deixar de gancho, assim, algo que eu acho que é interessante, né, que surgiu muito na conversa de hoje, é a palavra doença, né, sociedade doente, doença mental, etc. Então, eu fico pensando como que seria uma sociedade saudável, né, no meio disso tudo, né, como é isso, né, que exemplos temos, enfim. Daí eu vou passar para o Vicente dar uma palavrinha final e já fica de convite para a próxima. Perfeito. Quero responder isso. Eu acho que uma sociedade saudável é uma sociedade onde as pessoas podem sofrer de forma digna, onde a pessoa pode sofrer por amor, sem passar fome, onde a pessoa pode ter um adoecimento psíquico mais grave, seja uma depressão, seja algum outro transtorno de ordem mais grave, mas ela não precise, ao mesmo tempo, lutar pela sua sobrevivência financeira. Ela não precisa, ao mesmo tempo, ter que ficar sem comer hoje para poder, sei lá, amanhã almoçar, sabe? Eu acho que uma sociedade saudável é onde o sofrimento ele pode ser vivido, experienciado de maneira digna. Né? E o que a gente tem hoje é o contrário disso, né? As pessoas estão sofrendo, mas não pelo que deveria ser sofrido. Né? Elas estão sofrendo por condições que a gente já poderia ter superado. Né? Então, uma sociedade saudável, longe de ser uma sociedade sem sofrimento e sem patologia, não, de forma alguma, né? Mas é onde tem dignidade. Gente, eu adorei o bate-papo com vocês. Muito obrigado pelo convite. O trabalho de vocês é fantástico. Então, assim, foi uma honra poder participar do programa com vocês. E, enfim, espero que seja a primeira parceria de outras, tá? Podem contar comigo aí nesse caminho. A gente que agradece, né, Andressa? É uma honra receber você aqui. Obrigada, Vicente. Com certeza vamos te chamar de volta, porque eu acho que são assuntos que, né, diversos aí que a gente precisa ainda aprofundar. Foi muito bom a conversa. Obrigada, viu? Obrigada, vamos ficando por aqui então, e quem puder compartilhar, né, para a palavra do Vicente chegar em mais pessoas também, né, de dar uma arejada aí nos debates, reflexões, acho que foi bem importante. Boa noite, tchau, tchau. É isso aí, até o nosso próximo episódio. Tchau, boa noite para vocês.